Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Aconteceu que, num dia de sábado, Jesus foi comer na casa de uns chefes dos fariseus, e eles o observavam. Jesus notou como os convidados escolhiam os primeiros lugares. Então contou-lhes uma parábola. Quando tu fores convidados para uma festa de casamento, não ocupes o primeiro lugar. Pode ser que tenha sido convidado alguém mais importante do que tu. E o dono da casa que convidou os dois venha a te dizer: dá o lugar a ele. Então tu ficarás envergonhado e irás ocupar o último lugar. Mas quando tu fores convidado, vai sentar-te no último lugar. Assim, quando chegar quem te convidou, te dirá: amigo, vem mais para cima, e isso vai ser uma honra para ti, diante de todos os convidados. Porque quem se eleva será humilhado, e quem se humilha será elevado. Palavra da salvação. No Evangelho de hoje, Jesus nos traz um ensinamento sobre a humildade. A humildade é a capacidade de perceber e contemplar a verdade. Porque Jesus ele vai nos contar uma pequena parábola e ali nós vemos como que Jesus nos fala sobre esta realidade da amizade que nós temos com as pessoas. Porque a amizade, quando está fundamentada na humildade, nós conseguimos perceber qual é o nosso verdadeiro lugar e como nós devemos nos portar em todos os lugares e em todas as circunstâncias. Por isso que Jesus ele vai nos chamar a atenção sobre esta realidade do banquete, para que a gente não ache que nós somos melhores do que os outros, porque Jesus mesmo vai dizer e nos chamar a atenção sobre uma reflexão que precisamos fazer sempre e em todas as circunstâncias da nossa vida. Nunca podemos nos achar melhores do que os outros ou nos achar que nós temos uma predileção diante das circunstâncias maior do que os outros, porque essa predileção ela pode ser frustrada por alguém mais importante que possa chegar nessa festa, e o dono da festa vai nos fazer ir para o nosso verdadeiro lugar. Assim é a nossa relação com Deus. A nossa relação com Deus é sempre uma relação baseada na verdade e na humildade, porque a humildade ela vai nos conduzindo a esse caminho de reconhecer o nosso próprio lugar diante das circunstâncias que nós nos encontramos e principalmente diante de todas as realidades onde nós somos conduzidos a essas relações interpessoais. A humildade, ela nos leva a reconhecer que nós não somos melhores, mas temos um lugar importante na vida dessa pessoa. Não nos banquetes, não nas filas, não nos ambientes públicos, mas no coração dessa pessoa. Por isso que quando nós temos essa capacidade de crescer na amizade, fundamentado na humildade, nós, mesmo que estivermos sentados no último lugar, por ter dado um lugar melhor a outras pessoas, nós não nos sentimos depreciados, porque nós sabemos qual é o nosso lugar diante daquela amizade. Nós sabemos qual é o nosso lugar no coração daquele amigo. E isso nos faz realmente sermos seguros de si mesmos e não nos permitir ser arrastados por paixões ou por desordens que vão nos levando a um temperamento, a manifestar um temperamento agressivo, ou então um temperamento onde nós nos achamos com aquele complexo de inferioridade, nos achamos rebaixados, porque uma amizade fundamentada numa humildade verdadeira é uma amizade que vai nos conduzir a uma contemplação
daquilo que nós somos para o outro e daquilo que o outro é para cada um de nós. E aonde há humildade, há liberdade. E aonde há liberdade, não existe cobrança. Só existe entrega de si para o outro. Assim deve ser a nossa vida, para que possamos crescer cada vez mais nessa busca de uma liberalidade, uma liberdade interior, para que a gente não fique cobrando dos outros aquilo que o outro não pode dar, mas que nós possamos buscar nos abrir a entender o outro, porque entendendo o outro, nós saberemos sempre qual é o nosso lugar naquela relação. E nós não ficaremos preocupados com os lugares de status, só para nos mostrar que somos melhores ou que aquela pessoa gosta de nós, mas ficaremos sempre preocupados em conservar e alimentar aquele lugar que nós temos no coração daquele amigo. Assim, nós poderemos até ficar no último lugar e nunca estaremos tristes, porque a tristeza é justamente essa frustração ou a inveja por achar que necessitava ou era digno de uma coisa mais elevada daquilo que foi recebido em certa circunstância. Por isso que precisamos buscar fundamentar a nossa relação com o próximo sempre na humildade, porque a humildade nos leva à verdade e a verdade sempre vai gerar liberdade interior, para que assim as nossas relações elas possam ser sempre uma relação de edificação e possamos dia após dia entender qual é o nosso verdadeiro lugar na vida do outro, para que a gente não cobre do outro aquilo que não é nosso, mas para que nós possamos ser livres o suficiente para não cobrar, mas unicamente para ser esse dom de Deus para a vida do nosso próximo. Assim, nós podemos sentar em qualquer lugar do banquete, porque se nós temos um verdadeiro amigo, mesmo que ocupemos o lugar no banquete, o lugar externo, que não é um lugar tão bom, que é o último lugar, nós saberemos sempre qual é o nosso verdadeiro lugar no coração daquele amigo, daquela pessoa que nós amamos e nos sentimos amados por ele. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.